Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que está nos céus e que nos ama. Antes, quando nós estávamos longe do Senhor Deus, o Senhor teve misericórdia de nós. E através da morte do Senhor Jesus, o derramamento do seu sangue, fez com que nós pudéssemos ser salvos. Nossos espíritos foram salvos sem nenhum valor a ser pago por nós. Nós agradecemos por toda essa imensa graça que temos recebido. Agora, o restante das nossas vidas, até entrarmos no seu reino, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos conduzir. Senhor Deus Pai, nesse momento, nós todos que fomos remidos pelo sangue do Senhor Jesus, estamos reunidos aqui para aprendermos a sua palavra. Nós agradecemos mais por essa oportunidade. Por conta da pandemia, deste Covid-19, muitas pessoas que não estão podendo participarem, que estão nas suas famílias, outros nas suas casas, que o Senhor possa estar junto com todos eles, que o Senhor possa permitir a graça necessária para todos, que o Senhor possa restaurar a saúde daqueles que estão debilitados, que o Senhor possa permitir a graça para todos aqueles que estão na fraqueza, que o Senhor possa permitir a graça necessária para cada um deles, para que nenhum deles se perca, Senhor, que o Senhor possa sustentá-los. No meio de várias dificuldades, nossas igrejas que também estão na tribulação, que o Senhor possa lembrar-se delas. Nossos irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade para pregar o Evangelho, que o Senhor possa sustentá-los através da palavra, da sua mão de graça, para que não haja mudança no amor para com Deus, para que possam ter um coração de obediência, que o Senhor possa estar junto conosco, que o Senhor possa trabalhar. Que a cada momento, Senhor Deus, nos permita a palavra necessária, que o Senhor nos mostre o que nós devemos fazer, que também o Senhor possa estar sempre junto conosco. Que toda a sua santa palavra, a sua santa vontade, que o Senhor faça com que nós possamos compreender. A nossa vida, o restante dos nossos tempos, nós queremos dar somente ao Senhor Deus, que nós possamos ter o coração de obedecer a Deus, que o Senhor possa nos permitir mais essa graça. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대에서 준비하신 찬송해 주시겠습니다. 오직 주의 사랑에 매여 내 영 기뻐 노래합니다. 이 소망의 언덕 기쁨의 땅에서 주께 사랑드립니다. 오직 주의 임재 안에 갇혀 내 영 기뻐 찬양합니다. 이 소망의 언덕 거룩한 땅에서 주께 경배합니다.
Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Salmos 116. Salmos 116, versículo 8 e 9, eu irei ler. Salmos 116, versículo 8 e 9. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. E agora, a partir do versículo 12 ao 14, eu irei ler. A partir do versículo 12. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então, vamos ler até aqui. Nós somos a nação que estamos vivendo nesse último tempo determinado por Deus. Enquanto o Evangelho é espalhado por todo o mundo, nós estamos vivendo bem ao leste. Nós temos recebido a salvação, temos compreendido o Evangelho. É uma impressionante graça de Deus. E não tem como não ser realmente um grande feito da obra de Deus. A salvação, ela só é cumprida quando nós cremos ao compreender o Evangelho de Deus, na salvação que foi feita por Ele. Então, a vivência que nós vivemos após a nossa salvação é uma vivência de retribuir a graça que temos recebido do Senhor. Então, na semana passada, nós aprendemos qual é a vivência, como é que nós iremos retribuir a graça que temos recebido do Senhor. Então, a partir da semana passada para agora, nós estamos cada momento aprendendo quão grande é a graça do Senhor, qual é essas realmente muitas graças que o Senhor tem nos permitido. E estamos aprendendo de como é que nós iremos retribuir essa graça do Senhor. Então eu quero pregar um pouco de como é essa vivência, essa vida. Então, essa graça que temos recebido diante do Senhor Deus não tem como ser explicada, não tem como ser expressa por palavras. São insuficientes. Mas nós sabemos que essa graça que temos recebido diante do Senhor é tão grande. É uma graça impressionante que nós não podemos esquecer a nenhum momento. Porque se não houvesse essa graça, nós seríamos pessoas que iriam para o inferno, para receber o julgamento, o castigo diante do Senhor Deus. Não, mas através dessa grande graça que o Senhor tem nos permitido, nós recebemos a salvação. Agora nós recebemos a graça. Mas se nós não conseguimos retribuir, é algo muito infeliz. Então, você ter recebido o amor, mas você não conseguir amar, realmente é algo muito, muito infeliz. Então você recebeu uma graça, você não conseguir pagar ou retribuir essa graça, realmente é algo muito triste. Porque nós recebemos uma grande graça do Senhor. Como é que nós iremos retribuir essa graça do Senhor? Então, na Bíblia, está nos explicando de forma bem detalhada, porque toda essa graça que o Senhor nos permitiu, não é uma coisa, é toda a graça. Então, quer dizer que são várias graças que o Senhor tem nos permitido. Então, nós podemos aprender dessa maneira, nós precisamos conhecer essas graças. Então, se nós conhecemos pelo menos um pouco dessa graça do Senhor, nós temos o coração de agradecimento. Se nós temos o coração de agradecimento, nós também temos o coração de viver pelo Senhor. Mas se nós não tivermos agradecimento, não temos como viver como cristãos. Então toda essa graça do Senhor, como é que nós iremos retribuir? A Bíblia já está nos ensinando de como é essa vivência de retribuição diante do Senhor Deus.
Então eu quero pregar algumas coisas em relação à Bíblia. A origem do amor que nós temos recebido é através da graça, da misericórdia proveniente de Deus. Quando nós temos essa graça do Senhor, nós que estávamos mortos por conta de nossos pecados e delitos, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos mortos por conta de nossos pecados, nossas inimizades com Deus, o Senhor, Ele nos amou primeiro. Quer dizer que através dessa grande graça do Senhor, nós temos recebido a salvação. Nós cremos nisso. É por isso que João, capítulo 3, o Senhor disse que Ele amou o mundo de tal maneira. Ter amado o mundo significa que Ele amou todas as pessoas no mundo, sem falta. Algumas pessoas, realmente, que são pessoas para receber a salvação, já foram escolhidas desde a criação. Tem pessoas que criam esses conceitos, que dizem, as pessoas que mesmo querendo receber a salvação não podem receber a salvação porque já foram eleitas desde antes. Então, mas isso é uma teoria, um conceito realmente totalmente errado, realmente que contradiz a Bíblia. Então, o Senhor Deus, Ele trabalha, Ele escolhe as pessoas, mas não é que Ele selecionou ou escolheu individualmente cada um. O que quer dizer essa parte de o Senhor ter escolhido? Quer dizer que o Senhor, Ele permite a graça para todos. E na vivência dessas pessoas, o Senhor pode escolher para uma determinada ocasião ou momento. Mas, realmente, quer dizer que o Senhor Ele já decidiu a salvação que iria dar para todos. Não é de escolher um ao outro, é todos. Porque o Senhor Ele decidiu que a salvação seria para todos. Agora depende de todas as pessoas para que possam receber essa salvação, porque o Senhor Ele disse que Ele não se agrada que o ímpio pereça. Ele deseja que todos possam chegar ao conhecimento da verdade. Então, a vontade do Senhor Deus é que nenhuma pessoa pereça. E Ele permite a graça para todas as pessoas. E a graça que o Senhor permite para as pessoas, realmente é uma graça para compreendermos essa palavra do Senhor. Então, essa vivência que nós temos diante do Senhor Deus, realmente ela não é exclusa para nenhuma pessoa. Mas essa graça que nós compreendemos, nós cremos, realmente vocês precisam saber que é muito pouco o número dessas pessoas. Em João, capítulo 15, disse que realmente quando uma pessoa ele realmente sacrifica a sua vida pelo seu amigo, realmente é a pessoa maior que existe no mundo. É por isso que o Senhor Jesus Ele morreu por nós. Então quando um amigo está para morrer, então ele está com alguma doença, ou ele está no meio do perigo, ele está no destino de morrer. Se um amigo ele morre pelo próximo, então não existe nenhum amor maior do que este. Então, mas antes, quando nós estamos longe do Senhor Deus, nós recebemos a salvação quando nós éramos inimigos. Nós não recebemos a salvação quando éramos amigos, quando estávamos próximos do Senhor. Então, o Senhor Jesus, Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós. Isso é um acontecimento incrível. Então, porque o Senhor Jesus é o amigo que morreu por nós. Então, uma pessoa que compreende isso, realmente pode dizer, o Senhor Jesus é o amigo que morreu por mim. Então, se eu conheço isso, eu posso considerar o Senhor Jesus como um amigo próximo à minha vida. Então, você obedecer à palavra do Senhor quer dizer que é a evidência de você ter compreendido a palavra do Senhor. Quer dizer que é a evidência de que o Senhor Jesus é o meu amigo. Se olharmos Efésios capítulo 2, versículo 5 também. Quando nós estávamos mortos por conta de nossos pecados, quando nós estávamos seguindo a vontade da nossa carne, o Senhor Jesus, através dessa sua grande misericórdia por nós, Ele teve piedade por nós. Então quer dizer que
ele, vamos pensar, uma pessoa quer me matar, mas ele teve piedade. Então isso não tem uma condição, simplesmente provém daquela pessoa. Então, realmente dizer, Senhor, eu sou pecador. Realmente, uma pessoa ele dizer, Senhor, eu sou pecador porque eu tenho muito pecado. Então, realmente, ele não vai conseguir confessar todos os pecados dele. Ele está dizendo, eu sou pecador. Eu sou um pecador que irá entrar nas profundezas do inferno. Então, mas tenha misericórdia, tenha pena de mim. Então, realmente, não existe uma condição para você receber a salvação. Então, realmente, uma pessoa ele falar, Senhor, eu matei tantas pessoas, eu sou pecador. Realmente. Mas o Senhor ele teve misericórdia dos pecadores que jamais poderiam receber a salvação do Senhor. Através do seu grande amor. Então nós todos que estávamos mortos por conta dos nossos pecados, nós recebemos a grande graça do Senhor, nós recebemos a salvação do Senhor. E agora, como é que nós conhecemos essa grande salvação que o Senhor tem? Olhamos em Romanos capítulo 5, realmente através do Espírito Santo, a palavra, o Evangelho do Senhor chegou em nossos corações. Se olharmos em João capítulo 15, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo virá para testificar sobre o Senhor Jesus. Então, quando nós ainda não conhecíamos o Senhor, quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor, Ele morreu por nós, e o Espírito Santo, Ele evidenciou a sua palavra por nós. Quer dizer que Ele derramou a palavra do Senhor dentro de nossos corações. Quer dizer que a palavra do Senhor foi derramada dentro de nossos corações através do Espírito Santo. Quer dizer que isso tudo é conforme a graça realmente incondicional do Senhor. É por isso que em Romanos, capítulo 5, versículo 8, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E o Senhor Jesus, Ele manifestou o seu amor por nós. Na semana, no domingo passado, eu preguei palavras contínuas assim. Olhamos em Isaías capítulo 38, versículo 17. Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. O Senhor, Ele amou a minha alma. Nós temos um espírito que foi criado com a imagem do Senhor. O Senhor teve misericórdia, teve realmente a graça para conosco. E assim nós fomos resgatados dessa cova da corrupção. Então o Senhor Jesus, Ele pagou o valor deste pecado por nós. Quer dizer que os pecados eles foram lavados completamente pelo sacrifício feito pelo Senhor. Como em 1 João, capítulo 4, realmente nós cremos no amor do Senhor. Nós conhecemos e cremos. Então, quando nós conhecemos e cremos nessa palavra do Senhor, nós recebemos a salvação do Senhor. Então, a palavra mais impressionante da Bíblia é que realmente o Senhor, Ele me amou, e isso está escrito na Bíblia. Então agora essa grande graça que nós temos recebido diante do Senhor, nós cremos, nós recebemos a salvação com isso. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, realmente nós não temos visto a Cristo, mas nós o amamos. Ainda não temos visto a Cristo, mas agora nós cremos, realmente um grande júbilo que nós temos diante do Senhor. Que nós recebemos a salvação dos nossos espíritos. Então, nós não vimos ao Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, Ele nos amou, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou. Quer dizer que Ele cumpriu toda essa salvação. Quer dizer que nós compreendemos essa palavra do Senhor. Então nós não temos visto a palavra do Senhor, mas nós realmente amamos, nós cremos no Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele me amou, e então eu também amo ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que Ele desceu para me salvar, morreu na cruz. Então eu também amo a este Senhor. Então isso é algo muito lógico.
Então é o amar ao Senhor Jesus. Então quer dizer que era receber a salvação dos nossos espíritos. Como em 1 João, capítulo 4, versículo 1 até o 9 também. Realmente nós podemos dizer que o amor do Senhor Deus ele se manifestou dessa maneira. Então, realmente ele tem enviado o seu Filho para nós, é para nos salvar. Então o amor do Senhor ele se manifestou dessa maneira. Como? Quer dizer que realmente ele nos enviou para este mundo e fez com que nós, que estávamos mortos por nossos pecados e delitos, nós fomos realmente vivificados, nós somos levados para diante do Senhor. Quer dizer que esse é o amor do Senhor. Então quando nós compreendemos esse amor do Senhor, nós recebemos a salvação. E o resultado da salvação é você responder a esse amor que tem recebido do Senhor. Da mesma maneira como um pai, ele chama o seu filho lá de longe, o filho responde. Da mesma maneira, nós amamos ao Senhor. É por isso que Salmos 18 realmente diz, realmente Senhor, o meu Salvador, realmente eu o amo. Então, meu Senhor que tem permitido essa graça para mim, eu te amo. Então você realmente compreender esse amor do Senhor, este é o resultado disso. Quando você compreende a graça do Senhor, então quanto que você pode amar? Então nós não compreendemos por completo essa graça do Senhor. Como nós realmente sabemos que a mãe nos ama, mas realmente nós não sabemos a quantidade, realmente como a mãe ela se sacrificou para nos salvar, nos permitir a graça. Então, já que nós não sabemos disso, desobedece aos pais, não obedece, realmente causa problemas, realmente se torna um pedaço de... se torna um grande bagunceiro, mas ele vai crescendo cada momento mais. Então, quando você compreende o amor dos pais, quando ele se casa, ele cresce, ele também pode compreender essa graça dos pais. Então, de qualquer maneira, o Senhor, ele nos amou, e não somente nos amou, mas ele deseja receber este amor de nós também. Então, porque nós recebemos essa graça do Senhor, agora nós também precisamos retribuir. Então, se olharmos a vivência de um cristão, a salvação ela foi completa 100%. Realmente 1000%, é completa, é perfeita. Então não é necessário nem um pouco das nossas obras, não é necessário nem um pouco dos nossos feitos. Então toda a graça que nós temos recebido, essa salvação que nós recebemos diante do Senhor, é uma vivência de agradecer, de retribuir tudo que nós temos recebido do Senhor. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, realmente o amor de Cristo nos fortifica. Então nós pensamos realmente como uma pessoa ela morreu por todos nós. Então o Senhor ele morreu por nós, pecadores. Quer dizer que ele nos permitiu uma vida nova. O Senhor ele nos considerou como seus filhos, nos permitiu o grande amor para podermos entrar no seu reino. Nós somos abraçados deste amor do Senhor, nós nos tornamos escravos, servos deste amor do Senhor. Então, quer dizer que nós estamos sendo levados por esse amor do Senhor. Vocês conhecem muito bem o apóstolo Paulo, não é? O apóstolo Paulo, ele pensava que cria no Senhor, mas não sabia o que era o amor do Senhor. Ele perseguia o evangelho do Senhor, ele é a pessoa que tomava frente para perseguir os cristãos. Então é uma pessoa que tomou a frente para matar todos os cristãos. Então, mas o Senhor Jesus um dia apareceu diante dele e disse, realmente, eu sou Cristo que tu persegues. Então, o apóstolo Paulo disse depois. Então antes, realmente quando eu não conhecia, eu era perseguidor, eu era blasfemo, então eu era um assassino. Mas o Senhor, realmente de forma incondicional, ele nos amou.
Quer dizer que a vivência do apóstolo Paulo, após a salvação, era viver totalmente preso a este amor do Senhor, para pregar o evangelho diante do Senhor. Quer dizer que ele ficou nu, ele se despiu, ele realmente passou fome, foi torturado, foi aprisionado, quase morreu diversas vezes. Por fim, ele foi até Roma para pregar o evangelho e morreu decapitado. Então ele, para retribuir essa graça do Senhor, ele foi levado realmente pelo amor do Senhor. Então, não é que alguém foi e o ordenou para que ele fizesse isso. Então, a vivência de um cristão é viver preso a este amor do Senhor. É você retribuir, você responder a esse amor que tem recebido. O que vocês pensam sobre isso? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos conseguindo viver uma vida como essas? Ou se nós não conseguimos fazer uma coisa dessas, quer dizer que nós não somos normais. Se nós não temos um coração como este, nós realmente quer dizer que estamos vivendo em vão, mesmo tendo recebido a salvação do Senhor. Então nós podemos saber de forma exata sobre isso. É por isso que Mateus, capítulo 22, versículo 37, 38, o Senhor Jesus ele disse referente à lei. Quando você amarra a lei, nós podemos vê-la como os 10 mandamentos. E se nós amarrarmos em 2 grandes grupos, é amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, de todas as nossas forças, com toda a nossa vida. Nós precisamos amar o Senhor Deus dessa maneira. E nós também precisamos amar o nosso vizinho, realmente como se fosse com a nossa vida. Então quem ama ao Senhor Jesus pode amar o próximo. Então quer dizer que esse é o resultado de que nós amamos ao Senhor. Então até quando eu amo ao Senhor? Com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Sem deixar nada faltar. Então vamos pensar uma pessoa, ela venha e diga, eu estou passando por dificuldades, me ajude por favor. Então eu não tenho muito dinheiro, mas eu vou te dar tudo que eu tenho. Então se você vai lá e ajuda dessa maneira, e você morre por aquela pessoa, então quer dizer que foi uma morte realmente sem poupar nada. Você se entregou por completo. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele usou toda a sua vontade, ele usou todo o seu coração, ele usou toda a sua vida para nos amar. Então o amor do Senhor, realmente a profundidade, a largura, o comprimento, a altura, realmente como é que nós podemos medir esse amor do Senhor? Então, a vivência de nós termos compreendido esse amor do Senhor é através do nosso coração. É usando todo o nosso coração, toda a nossa vida, toda a nossa vontade. A vontade quer dizer que eu estou entregando em toda a minha vivência, em todas as minhas obras, realmente consentindo ou não. Quer dizer que eu preciso usar todas as forças de forma automática. Eu preciso dar a minha vida. Eu preciso amar dessa maneira. Então, já que amamos dessa maneira, já que o Senhor ele nos amou dessa maneira, ele diz para nós fazermos o mesmo. Será que isso está pedindo demais? Antes, uma vez, no seminário bíblico, em uma igreja, tinha uma irmã bem realmente saudável. E quando a gente começou a conversar sobre o Evangelho, ela veio dizendo que veio para fazer uma conversação individual. Eu disse diversas coisas para ela e perguntei, a senhora ama ao Senhor Jesus? Ela falou, claro que eu amo. Então eu perguntei, quanto que a senhora ama? Então o seu filho, a sua filha, mais do que a mãe, o pai. Realmente, porque o Senhor ele disse que não é adequado amar mais a sua própria família do que ao Senhor. Então eu perguntei, quantos filhos a senhora tem? Ela falou, tenho 3. Então um filho ele é professor em uma universidade, o outro é médico, o outro é soldado. Então ela criou muito bem os filhos dela. E depois eu perguntei, é? Mas a senhora ama os seus filhos mais do que ao Senhor Jesus? Ela não conseguia responder. E ela disse depois, eu não consigo entender o que o Senhor realmente está te falando sobre isso. E ela começou a reclamar, dizendo, por que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele pede para as pessoas somente amarem a Ele?
Realmente não faz sentido. Ela disse: eu não consigo amar mais a Deus do que os meus filhos. Eu falei: não, com certeza, eu entendo. Então, porque realmente você não compreendeu o amor do Senhor Deus ainda. Então, você amar um pouco, quer dizer que eu posso amar o dinheiro, eu posso amar a minha casa, posso amar até o cachorro da minha casa. Então, mas o importante é quanto que eu amo, gente do Senhor. Então, mais do que qualquer coisa, mais do que o seu filho, mais do que os seus pais, mais do que a sua própria vida, você precisa amar ao Senhor. Então, a vida, eu digo a vida da carne. Então, realmente como? Como é que precisa amar? Então, uma pessoa não consegue amar ao Senhor porque ela ainda não provou deste amor do Senhor. Então, mas o rosto dessa pessoa depois se escureceu. Com uma única palavra. Realmente ela havia dito que amava completamente a palavra do Senhor, mas se perdeu, extraviou rapidamente. E até o final, realmente ouvindo o Evangelho até o final, ela compreendeu por fim. E após compreender o Evangelho, disse: agora eu entendi. Agora eu amo ao Senhor mais do que os meus filhos. Não é verdade, não é? Então o Senhor não somente nos amou, mas Ele também está pedindo o seu amor para nós. Então, com todo o coração, com toda a nossa vida. Realmente o Senhor Ele pede para que nós possamos amá-lo. Então Pedro, mesmo que realmente morra ou seja aprisionado, ele disse: eu não irei negar ao Senhor. Mas o Senhor Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes hoje, você me negará 3 vezes. E ele foi lá e negou o Senhor. Então ele disse: Senhor, não, o Senhor não conhece o meu coração. Jamais uma coisa dessas irá acontecer. Depois que passou um tempo, realmente ele disse: todos os discípulos eles podem fugir, mas eu seguirei o Senhor. E ele seguiu. E ele queria ver o que ia acontecer com o Senhor Jesus. Então ele viu o Senhor Jesus sendo atormentado ali ao lado. Então tinha uma mulher que estava acendendo uma fogueira e ela disse: ele é Pedro, ele é o discípulo do Senhor Jesus. E ele falou: não, eu não sou. Então ele disse: eu amaldiçoo realmente se eu for. Então ele realmente foram. Ele foi questionado depois mais 2 vezes. E Pedro, ele realmente foi questionado mais uma vez, outra, e depois o galo cantou. Então 3 vezes ele havia negado e ele chorou ao sair de lá. Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele disse: filho de João, Simão. Então o nome de Pedro na verdade é Simão, mas o Senhor deu um novo nome a ele. Então desde o mar da Galileia, realmente como o Senhor o chamou novamente, ele disse: João, Pedro, filho de Simão, filho de João. Então, realmente você disse que você não iria me negar. Você disse que me iria me amar mais do que todas as pessoas. Mas como é que você fez? Então com certeza Pedro não tinha o que falar. Então mesmo que tivesse 100 bocas, Pedro ele fracassou por completo. Então vocês sabem por quê? Porque Pedro não conseguiu compreender o amor do Senhor. Então não houve nenhuma pessoa que pudesse receber a salvação, pudesse compreender a graça do Senhor, porque o Senhor Jesus não havia morrido ainda. Então realmente é necessário que o Senhor Jesus ele morra para a morte de cruz, para que assim as pessoas possam compreender essa graça do Senhor. Então o Senhor ele não morreu por Pedro. Então como é que Pedro pode morrer pelo Senhor? É impossível. O Senhor não permite. Então o homem, Pedro, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Esse é o formato verdadeiro de Pedro. Ele disse que não iria negar o Senhor Jesus, realmente mesmo que ele morresse, mas isso é uma coragem do homem. Realmente, claro, é uma grande coragem. Nós podemos respeitá-la, mas
o que aconteceu? Quer dizer que todas as falas que ele tem feito realmente não funcionou. É por isso que o Senhor Jesus depois perguntou para ele. Depois o Senhor Jesus ter morrido e ressuscitado, perguntou: você me amas? Tu me amas? Agora não é pela compreensão, não é pela coragem do homem, não é pelo esforço do homem. Agora é através da compreensão que ele recebeu do Espírito Santo. É por isso que agora verdadeiramente ele compreendeu essa graça do Senhor. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, já que eu neguei 3 vezes diante do Senhor, o Senhor Jesus perguntou 3 vezes a ele. E Pedro 3 vezes respondeu de igual maneira: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo. Então, realmente, ele respondeu em tudo diante do Senhor. Então, naquele tempo, ele pensou que era verdade, mas não era. Então, ele tinha medo de que se descobrissem que ele era discípulo do Senhor Jesus, iria ser morto. Todos os outros discípulos do Senhor também, eles fugiram, correram. Até Pedro, que estava seguindo ao Senhor Jesus, ele negou ao Senhor Jesus. Não uma vez, mas 3 vezes. Então, mas o Senhor Jesus, ele já sabe todas as coisas. Ele soube de tudo que iria acontecer. Então ele disse: Senhor, tu sabes que eu lhe amo. Agora, verdadeiramente ele ama ao Senhor. O Senhor conhece muito bem a ele. Como em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, realmente qualquer um que amar ao Senhor, realmente ele é conhecido pelo Senhor. Então agora nós todos, realmente temos recebido o amor do Senhor, recebido a salvação, o resultado da salvação, realmente quanto que nós amamos ao Senhor, o Senhor ele sabe todas as coisas. Então agora o Senhor ele sabe. E é por isso que o Senhor ele disse para apacentar as minhas ovelhas. Ele disse: apacente as minhas ovelhas 3 vezes para ele. É por isso que Pedro ele seguiu o Senhor Jesus até a morte. Por quê? Porque ele amava mais ao Senhor do que a sua própria vida. Então é possível isso acontecer. Então não é por um zelo, não é pela teimosia, não é pela coragem religiosa ou própria. Realmente é somente através do Espírito do Senhor. Porque se for algo proveniente de si próprio, irá fracassar. Então o Senhor, ele realmente não somente nos amou, mas ele também pede o seu amor para conosco. Então nós podemos ver que o Senhor, ele protege aqueles que o amam. Então, uma esposa que ama o seu marido, um marido que ama a sua esposa. Então, cada um pode cuidar um do outro. Então, o Senhor, ele tem os seus filhos, que somos nós. É por isso que ele cuida, ele guarda. E se de igual maneira nós amamos ao Senhor, o Senhor irá permitir essa graça para nós. Porque o amor tem que dar e receber, dar e receber. É uma relação realmente proveniente da verdade, onde existe uma relação verdadeira. Então vamos pensar que um amigo ele tem um amor verdadeiro para comigo, mas se eu não tenho um amor verdadeiro para com ele, não existe comunhão ali. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, realmente como já foi dito, realmente por nós temos obedecido a verdade. Nossos espíritos eles foram purificados, agora sem falsidade, nós amamos aos irmãos. Então, o Senhor ele disse para nós amarmos uns aos outros com todo o nosso coração. Então, nós temos compreendido essa graça do Senhor, temos recebido essa salvação. Realmente incrível. Então, agora, sem mentira, nós precisamos amar aos irmãos. O amor também tem amor que tem falsidade, que tem mentira. Então, amor que tem mentira, realmente é uma pessoa que calcula, dizer, se eu estiver próximo dessa pessoa, eu vou ganhar isso ou aquilo. E vai ser benéfico para mim por causa disso ou aquilo. Então, isso não é um amor verdadeiro. Então, os irmãos, eles precisam amar uns aos outros com esse amor verdadeiro que não existe mentira. Então, mesmo que o próximo irmão eles tenha errado para comigo mesmo, então eu falar, não, eu ainda vamos manter a relação.
Então, sem mentiras, nós precisamos amar ao Senhor. Sem mentiras, essa vivência de que nós amamos ao Senhor, inicia-se a nossa vida de fé. Em todo o nosso processo, todo o mecanismo que faz amarmos ao Senhor, é esse amor que temos recebido do Senhor, a salvação. Vocês sabem o mecanismo, não é? Vamos pensar, por exemplo, se nós estamos em uma fábrica e ligamos na tomada, a fábrica começa a trabalhar. Então, mas se acaba a energia, realmente tudo para, todas as máquinas param dentro realmente da fábrica. Então, o meu coração está vivendo pelo Senhor, morre pelo Senhor, então acontecem diversas coisas. Então, existe um grande mecanismo ali dentro acontecendo. Então, esse amor não pode parar. O que acontece depois? Realmente, se você não vive pelo Senhor, você não consegue amar os irmãos, você odeia, você vive por si mesmo. Então, isso acarreta em um grande problema. Mas, de qualquer maneira, agora, esse amor que nós temos recebido diante do Senhor. Como em Gênesis capítulo 22, o Senhor, ele realmente testou a Abraão, dizendo para levar Isaac até o monte de Moriá. Mas Abraão, ele teve o seu filho aos 100 anos de idade, chamado Isaac. Eu acredito que Isaac estava com por volta de 14 anos ali naquela época. Abraão, ele tem muitos servos, ele tem a sua esposa amada Sara. Mas seja ele já bem envelhecido, ou seja sua esposa, realmente mais do que qualquer outra coisa que ele tenha, realmente é mais precioso Isaac do que a sua própria vida. Mas matar a Isaac realmente no monte de Moriá, realmente sacrificá-lo diante do Senhor, como se fosse uma ovelha, realmente era um grande peso, um fardo no seu coração. Então Abraão, ele foi lá e disse: Senhor, tudo que você pedir eu posso fazer, menos isso. Ele foi lá e disse isso mesmo? Então, como vocês sabem muito bem, ele disse sim. Ele não realmente vacilou. Ele foi e disse para o seu filho: vamos para o monte. E levou. Ele amarrou e queria matá-lo com a faca. Isso é verdade. Isso é verdade. Ele verdadeiramente fez isso. Mas o Senhor Deus depois te mandou um anjo dizendo realmente: Abraão, pare. Então eu realmente agora verdadeiramente sei que tu me amas. Tá, agora eu sei que tu me amas. Agora você foi aprovado. Então o Senhor, ele nos prova de igual maneira. Então, mais do que todas as coisas deste mundo. Mais do que os nossos pais, nossos irmãos e irmãs, mais do que os grandes bens que nós temos, todas as coisas que nós temos, nós amamos ao Senhor. Então nós conseguimos responder se o Senhor perguntar uma coisa dessas para nós? Não é só por palavras. Será que verdadeiramente conseguimos fazer isso? É necessário que verdadeiramente consigamos responder dessa maneira para podermos retribuir essa graça que nós recebemos diante do Senhor. É por isso que a primeira imagem de retribuir essa graça ao Senhor é eu amar o Senhor também. Mais do que qualquer coisa, mais do que todas as coisas. Então, amar o Senhor mais do que todas as coisas é eu responder, é uma vivência de responder à graça do Senhor. Então, realmente, pensem, coloquem a mão sobre a consciência e pensem diante do Senhor. Será que verdadeiramente amamos ao Senhor? Então nós falamos com nossas bocas: eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Quem é que não consegue não falar uma coisa dessa? Todos conseguem. Como em João capítulo 18, realmente não é somente por boca ou por palavras, realmente, mas com obras verdadeiras diante do Senhor. Então, como é que nós realmente podemos amar ao Senhor somente pelas palavras? Não tem como. Como em Romanos capítulo 8, realmente o Senhor, ele entregou o seu Filho para nós até a morte de cruz.
Então nós podemos desconfiar dessa palavra, desse amor do Senhor? Realmente o Senhor ele nos amou mais do que qualquer coisa, mais do que o céu, do que o mar, a profundidade, seja a largura, o comprimento. Então se olharmos um cântico também. Então usando o céu como o papel, o mar como a tinta, não tem como escrever todo o amor do Senhor. Mesmo que isso pareça realmente muito exagerado, mas isso é verdadeiro. Realmente o Senhor ele nos amou, mas por que nós amamos só um pouquinho do Senhor? Por quê? Então será que nós amamos mais ao Senhor do que a si mesmo? Mais do que todos os meus bens, do que a minha própria glória, do que a minha própria vida? Então nós podemos amar ao Senhor dessa maneira? Então se você não consegue fazê-lo, isso não é normal. Então, agora vocês precisam pensar, por que é assim? Então não está compreendendo o amor verdadeiro diante do Senhor, não consegue compreender a palavra do Senhor, precisa compreender mais, precisa aprender mais. Então a vida de fé não é através das nossas obras, não é através dos nossos esforços, é através do amor do Senhor, eu viver preso a este amor do Senhor, sendo levado. É por isso que em Efésios capítulo 6, para todos aqueles que amam ao Senhor, realmente sem mudança, terão a graça do Senhor. Então o apóstolo Paulo, estando aprisionado em Roma, ele enviou a carta para a igreja de Efésio. Ou seja, se olharmos desde o capítulo 1, nós podemos ver a grande carta que ele enviou. Então nós falamos, mas só são alguns capítulos. Mas pense em quanto que ele escreveu num pergaminho na época. Realmente é o grande palavras que ele escreveu. Efésios capítulo 6, realmente é o último capítulo. Então ele disse para amar, ele disse realmente para todos que amam ao Senhor, realmente sem mudança, terão a graça de Deus. Então a graça maior do que qualquer outra coisa. Então o Senhor, ele protege aqueles que o amam. O Senhor, ele ama verdadeiramente a todos aqueles que realmente recebem essa graça do Senhor. É por isso que nós todos compreendemos o amor do Senhor. É por isso que nós obedecemos a sua palavra. Então, vamos procurar a palavra de João, capítulo 14. Palavra de João, capítulo 14, versículo 18. Perdão, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O Senhor aqui está dizendo, se me amais, guardai os meus mandamentos. E também, se olharmos o versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Então o Senhor está continuamente falando sobre esse amor. Ele fala, realmente, o mandamento do Senhor, ele está dizendo para nós, que é o que é amar. Aqueles que guardam é aquele que ama ao Senhor. Então, se ele ama ao Senhor, ele recebe o amor do Senhor Deus. Então, esse é o segundo amor. Quando nós éramos inimigos, quando nós estamos longe do Senhor Deus, nós compreendemos o amor do Senhor Deus e assim recebemos a salvação. Agora esse amor, ele opera em nós e assim nós amamos ao Senhor. Quer dizer que nós amamos ao Senhor e o Senhor, ele nos ama. Então tem um filho que obedece, tem um filho que não obedece, não é? Dentro da família. Se olharmos em Malaquias capítulo 3. Então, aquele que obedece ao Pai, ele é considerado o mais precioso.
Então, quando alguém ama ao Senhor e obedece ao Senhor, o Senhor vai amar mais ainda. 내가 더 사랑하면 하나님도 날 더 사랑하죠. Então quer dizer que se eu amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa, o Senhor ele vai me retribuir de igual maneira. Então, receber e dar, receber e dar. Então a verdadeira relação, comunhão, é quando existe o verdadeiro amor. Então o Senhor ele é verdadeiro sempre conosco. Então realmente acontece um problema quando nós não somos verdadeiros para com Deus. Então, agora realmente o Senhor ele manifesta o seu amor para conosco. Então ele nos ama e nós amamos ao Senhor, é assim que é manifestado. Então continuamente nós podemos conhecer mais ao Senhor. Quer dizer que pelo Espírito do Senhor nós compreendemos o amor do Senhor Deus. E quando nós obedecemos através do amor, o Senhor também se manifesta mais a este homem. Então nós desejamos conhecer ao Senhor Jesus. Quer dizer que o grande amor que Ele permitiu dentro de mim, eu desejo conhecer mais e mais. Então o nosso desejo eterno é conhecer mais ao Senhor. O apóstolo Paulo disse que realmente era muito incrível esse conhecimento que ele tinha para com Deus. É por isso que realmente era mais precioso do que qualquer outra coisa que ele tivesse. Como ele conhece ao Senhor Jesus? Então é só ele trancar a porta e amarrar a cabeça e ficar a noite toda estudando a Bíblia para compreender? Não, não é assim que acontece. Você precisa amar ao Senhor. Quando você está numa vivência de obedecer, então o Senhor ele nos ensina. Então, você não obedecer e você dizer que está servindo ao Senhor, isso é uma mentira. Então, conhecimento do mundo, se você for e sentar para estudar, pode ser que você consiga. Mas a Bíblia, como é que você consegue? Não é desse jeito. É quando você tem uma comunhão realmente direta com o Senhor. Quando você tem uma comunhão real com o Senhor. Então, a quantidade que eu obedeço diante do Senhor, o Senhor também ele me faz compreender. Então, eu conhecer quer dizer que eu tenho uma relação profunda com o Senhor. E também, se olharmos em João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui o Senhor Jesus ele está explicando de forma detalhada. Então, quem ama o Senhor, ele guarda a palavra do Senhor. Então, quem realmente recebeu essa graça do Senhor é que ele compreendeu a palavra do Senhor. É uma pessoa que obedece a palavra do Senhor, guarda as suas palavras. Então, assim o Senhor ele irá o amar. Então, aqui ele está dizendo repetidamente. Então, uma pessoa que ama ao Senhor, que obedece ao Senhor, o Senhor cuida, ele ama bem mais. Quer dizer que nós teremos a morada com ele. Então, uma pessoa que ama, ela deseja viver junto. Então, uma pessoa que ama não pode estar longe da outra. Uma pessoa que casou e diz que ama um ao outro. Vamos pensar que eles mandam um filho lá para o exterior para estudar e durante muitos anos não se encontra com seu filho. Então, como isso vai funcionar? Então, isso foi um cálculo muito errado. Então, depois, mesmo que eles se encontrem, eles só conseguem se encontrar só por palavras, por algum tempo só. E depois se torna uma relação assim, realmente bem vaga. E não consegue se manter. Então, se você cria o filho dessa maneira, realmente solta, você acha que ele vai amar os seus pais? Não vai. Quando eu olho pessoas que criam seus filhos dessa maneira, eu fico achando que tem algum problema nessa família. Um cristão não pode ser assim, me desculpe. Se você ama alguém, você precisa estar junto dessa pessoa. Qual seja a situação, você precisa estar junto.
já que o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele sempre está conosco. Não somente quando estamos neste mundo, mas realmente tudo que o Senhor tem preparado para nós. Então o Senhor, Ele nos leva, e Ele deseja viver para a eternidade conosco, porque Ele nos ama. Então se nós amamos ao Senhor, enquanto nós vivemos neste mundo, somente para o Senhor, com todo o coração, toda a força, nós vivemos para amar ao Senhor. Nós queremos ir para o reino do Senhor Deus. O apóstolo Paulo também, realmente ele diz, enquanto nós vivemos neste mundo, realmente nós precisamos viver pelo Senhor. Então, longe desse corpo, realmente é melhor estar junto do Senhor. Então, é muito melhor eu partir desse corpo logo e ir para o Senhor do que eu saciar as vontades dessa carne. Então, vocês cristãos têm medo da morte? Então, o Senhor, Ele vê com preciosidade aqueles que morrem para o Senhor, aqueles que estão dentro do Senhor. Porque quando o sofrimento deste mundo acabar, agora nós iremos nos encontrar com o Senhor. A partir daquele momento nós iremos entrar para a eternidade da glória do Senhor. Nós desejamos e esperamos por esse dia. Tá, aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Tá, as minhas palavras não são minhas. São do Pai que me enviou. Então quem ama ao Senhor Jesus, ele ama ao Senhor Deus. Então, quem é aquele que ama ao Senhor? Realmente é uma pessoa que recebeu a salvação. Uma pessoa que não ama ao Senhor, ele não recebeu a salvação. Então ele fica dizendo que recebeu a salvação, que ele ama ao Senhor, mas se ele não ama verdadeiramente, ele não recebeu a salvação. Então quanto que vocês amam ao Senhor? Um pouquinho só? Será que o Senhor ele amou só um pouquinho de nós? Vocês compreenderam com verdade o amor do Senhor? Se olharmos em Ezequiel capítulo 23, eu irei ler, porque não temos tempo para procurarmos, seria bom nós procurarmos, mas eu irei ler. Ezequiel capítulo 33, versículo 20 em diante, se nós olharmos. Então, o Senhor, ele disse para Ezequiel que realmente todo o povo, ele foi para diante do Senhor. Eles estão assentados diante do Senhor, ouvindo a palavra, mas eles não obedecem à minha palavra. Então, mesmo pela boca manifestando amor, pelo coração eles seguem a vontade da carne. Então o Senhor, ele diz, realmente desejam ouvir a palavra como um canto, mas não têm as obras, não obedecem. Então realmente o povo de Israel diz ser o povo do Senhor Deus, eles ouvem essas palavras, mas não põem por obra. Pois eles não digam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Então se olharmos assim, realmente quer dizer que o povo não obedece diante do Senhor. Então eles ouvindo e não obedecerem, quer dizer que estão enganando a si mesmos. Em Tiago aparece dessa maneira. Então pela boca eles manifestam amor. Então pela boca quem é que não consegue? Todos falam coisas bonitas, todos seguem, mas seguem a sua própria avareza. Então como é que pode obedecer dessa maneira? Então ele disse realmente aqueles que realmente cantam o cântico do amor. Então todos eles falam, nossa, que coisa boa, e eles vão e batem palmas juntos. Então vir e ver se o culto de hoje é divertido, se vai pregar bem. Então se não tomar cuidado, pode ser que o pastor ele faça um homem show. Então é realmente como se fosse realmente palavras que lisonjeiam. Eles, ao ouvir eles ouvem bem, eles gostam. Mas é como se fosse uma plateia. É como se fosse um show. Então depois que acaba, acabou. Não tem mais nada. O Senhor, ele disse dessa maneira. E também o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 26, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
Então, pela boca eles dizem, Senhor, Senhor. Não, essa palavra Senhor significa ser dono, ser rei. Então, se olharmos em hebraico, em grego, perdão, ele diz realmente expor sobre a cabeça. Então quer dizer que o Senhor é a cabeça. Nós fazemos o que a cabeça ordena. Então pela boca eles falam Senhor, Senhor, eles chamam Senhor, Senhor continuamente. Mas não ouvem essas palavras. Por que eles não obedecem à palavra do Senhor? Então o Senhor ele já sabe de todas as coisas. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 16, se olharmos desde o capítulo 1 ao 16, sabe o que aparece no final? Então, o apóstolo Paulo ele escreveu 14 livros aqui. Então ele não escreveu pessoalmente porque os olhos dele já estavam ruins. Ele não conseguia escrever muito bem. Então realmente outras pessoas escreviam por ele, mas por fim, como se ele estivesse assinando. Ele diz realmente com grandes letras, com grandes palavras, eu realmente comunico, eu digo a vocês. Estou falando de outra maneira, é ele mesmo que escreveu. Então para todos aqueles que não amam o nosso Senhor Jesus, realmente terá a maldição. Então, mas o que isso quer dizer então? E terá maldição para aqueles que não amam. Então o Senhor ele virá e dirá dessa maneira. Quando o Senhor ele vier, para aqueles que amam o Senhor irá levar para o seu reino eterno. Mas aqueles que não amam o Senhor, não obedecem ao Senhor, eles irão receber a maldição. Então qual é essa maldição? Quando eles estiverem na vinda do Senhor, realmente vai acontecer um grande problema. Então é uma palavra medonha. Então por que o Senhor ele disse uma palavra dessas? Porque existem pessoas assim na igreja de Corinto. E então nós, ao amarmos ao Senhor, nós vivemos pelo Senhor. Vocês sabem disso, não é? É por isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, realmente o Senhor Jesus ele morreu por nós. E assim ele fez com que nós jamais vivêssemos para nós mesmos. Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver por ele. Então por que o Senhor Jesus ele morreu por nós? Então não somente para nos salvar, mas pela morte do Senhor, nós agora vivos, realmente para que jamais possamos viver para nós mesmos. Que nós não vivamos mais pela nossa própria vontade. Então para que nós possamos viver para o Senhor que morreu por nós. Então, o meu espírito também, a minha carne, então tudo pertence ao Senhor. Então, para que jamais. Então, quando nós recebemos a salvação, antes nós vivíamos para nós mesmos, ganha dinheiro para si mesmo, vive por si mesmo, morre por si mesmo. Mas agora, então, jamais nós vivemos para nós mesmos. Então nós vivemos e morremos por aquele que morreu por nós. Se olharmos em Romanos capítulo 7, 8, realmente já disse, não há ninguém que viva por si mesmo ou morra por si mesmo. Realmente viver, vivemos para o Senhor. Morremos para o Senhor. Viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Quer dizer que o Senhor ele se torna o Senhor dos vivos e dos mortos. Então não é verdade? Sendo vivo ou morto. Então isso precisa se tornar um amém para dentro das nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, realmente já disse que nós não somos nossos, nós somos comprados com preço. Seja o nosso corpo, o nosso espírito já foi comprado através do preço do Senhor. Então agora nós já não somos nossos, nós somos comprados com um bom preço diante do Senhor. E é por isso que agora nós precisamos dar glórias com o nosso corpo para o Senhor. De 1 Coríntios capítulo 10, realmente nós comendo ou bebendo, qualquer que nós façamos, tudo precisa ser para a glória de Deus.
Então a minha vida não é do Senhor. O meu corpo não é meu. 그렇기 때문에 자기를 Então é por isso que não existe ninguém que viva para si ou que morra para si. Então porque nós não somos nossos, nós somos comprados com preço. Então o seu é meu e o meu já era meu. Ah, então mas eu não consigo diferenciar o meu e o seu. 나비 주머니 슬쩍 Então vamos pensar, uma pessoa ela foi no meio da rua e roubou assim do bolso de uma pessoa e você descobre que essa pessoa estava roubando e fala, por que você está roubando? Ele fala, eu confundi os bolsos, é por isso que eu roubei, eu sei que eu peguei sem querer. Então, realmente, será que isso está certo? Realmente, tudo que nós temos agora, algo é meu? Então não existe nada que é meu. Após que recebemos a salvação, realmente não existe nada meu. Então meu corpo, meu espírito, a minha juventude, toda a minha família, meus filhos, todos são do Senhor. 주님만 섬기면 Então se nós servimos ao Senhor, o Senhor ele vai se responsabilizar por nós. O Senhor ele vai cuidar de nós. Amar os filhos, claro, é algo lógico. Mas se nós amamos mais do que ao Senhor, o Senhor ele realmente cobiça, o Senhor ele vai estar em conflito. Porque uma pessoa ela vive por tudo pelos seus filhos, mas pelo Senhor ele não quer fazer nada. Então ele é muito duro para com as outras coisas. Mas para a sua família ele gasta tudo que ele precisa. Ele não poupa nada. Mas para o Senhor bem pouquinho, bem pouquinho. E depois ele fala como se tivesse feito muito. Então nós o que? Somente estamos ali para somente ficarmos recebendo diante do Senhor e desprezarmos? Como em Gálatas capítulo 2, versículo 20, realmente nós como fomos crucificados com Cristo, agora já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. Então agora eu viver no meio da carne, realmente não é para mim, é para o Senhor Jesus, para o Filho de Deus que morreu por mim, agora eu vivo no meio dessa fé. Então já não sou mais eu quem vive. Então agora eu já morri com o Senhor. Quer dizer que não somente meus pecados acabaram, mas toda a minha vida também. Realmente já morreu, já foi sepultada com o Senhor. Então agora o Senhor ele vive dentro de mim. Então agora já não é meu, é do Senhor. O Senhor que agora está dentro de mim, ele se tornou o Senhor da minha vida. Então, como a irmã que estava cantando, ela realmente louvou dizendo, eu entrego minha vida para o Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor. Continuamente aparece nesse cantigo. De igual maneira, realmente nós entregamos a minha vida, as nossas vidas para o Senhor, quer dizer que nós estamos somente entregando o que é do Senhor. A nossa vida não é para nós mesmos. Então, realmente viver ou morrer, que faças conforme a sua vontade. Então, por quê? Já somos do Senhor. Então nós não temos liberdade para vivermos por nós mesmos, para morrermos por nós mesmos. Vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Então comer ou beber, realmente tudo para a glória do Senhor Deus. Tudo que nos torna glória diante do Senhor Deus é pecado. Então ele me amou realmente por mim. Ele se entregou. Quer dizer que o Filho do Senhor Deus. Então, quando nós olhamos essa palavra, realmente nós vivemos no meio dessa fé. Então nós agora precisamos deixar nas mãos do Senhor. Então seja morrer ou viver agora é para a vontade do Senhor. Existe algo que é meu? Não tem. Então vocês já ouviram sobre o rico Ginger Dolph? Realmente na Alemanha. Então ele era um homem que havia recebido a salvação. E um dia ele estava em um museu na Alemanha e ele viu um desenho, uma pintura, onde estava escrito: eu fiz tudo por ti, mas o que tu fizestes por mim? Eu já derramei todos os meus pecados, todo o meu sangue por conta dos seus pecados, mas você, o que você fez? So, what are you doing for me? O que você está fazendo por mim? O Ginger Dolph estava na frente daquela pintura. E ele se ajoelhou. Não conseguia se levantar.
E durante um longo período de tempo ele ficou chorando ali. Por quê? Então, porque ele dizendo que compreendeu a salvação do Senhor, o amor, mas ele nunca pensou em como deveria viver diante do Senhor. Então, realmente, o que é que você está fazendo por mim? Da agora restante das nossas vidas. Realmente, o Ginger Dolph, ele já decidiu em viver pelo Senhor. Ele foi e se levantou. Então, já que o Ginger Dolph era um rico, ele tinha uma riqueza extraordinária, mas ele entregou tudo isso para o Senhor Deus. E ele pregou o Evangelho junto com John Wesley. Então, ele pregou o Evangelho com diversas pessoas. Então, ele é um homem que ajuntou muitas forças para a evangelização mundial. Então, isso é o que realmente aconteceu. Um acontecimento real. Então, nós também, quando estivermos diante do Senhor, realmente nós precisamos prometer para o Senhor. Então, o Senhor ele está continuamente nos perguntando. Então, olhem para essas feridas da prego, da coroa, da perfurada aqui ao lado das minhas costelas. Vocês sabem que eu morri na cruz? Mas o que é que você fez por mim? O que é que você está fazendo por mim? Fale verdadeiramente. Então, o Senhor com certeza irá questionar dessa maneira. Então o Senhor perguntou para Pedro, realmente tu me amas? Então o Senhor com certeza irá perguntar para cada um de nós. E nós precisamos responder com verdade diante do Senhor. Como é que nós iremos responder? Nós precisamos estar decididos. Mesmo que esteja atrasado, nós precisamos decidir diante do Senhor. E também, mais uma coisa que é para retribuir diante do Senhor. Existem diversas coisas para retribuir diante do Senhor, mas é a vivência de alegrar ao Senhor. Uma vivência de dar alegria ao Senhor. Como em João capítulo 8. Realmente o Senhor ele já disse, eu estou sempre do lado daquele que me enviou. Então ele realmente jamais me deixa só. Então o Senhor ele está junto com o Pai que o enviou. Ele já sabia disso. Então ele sempre fazia todo o que era para a alegria do Senhor. É por isso que ele jamais o deixou só. Então o que significa você estar andando junto do Senhor? Quer dizer que você está alegrando ao Senhor. Como Hebreus capítulo 11, versículo 5, nós podemos ver que Enoque, pela fé, ele não viu a morte, mas alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Então ele foi transportado, quer dizer que pela fé, ele vivendo, não viu a morte, ele subiu diante do Senhor. Então antes de ele subir aos céus diante do Senhor, ele recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Então porque se olharmos em Gênesis capítulo 5, diz que ele andou com Deus. Como Hebreus capítulo 5 diz que ele agradou a Deus. Então antes de receber o arrebatamento, ele recebeu o testemunho de ter agradado a Deus. Então pela fé ele recebeu o testemunho de ter agradado ao Senhor. Como Abel também. Nós não somente recebemos a salvação, mas nós recebemos o testemunho diante do Senhor. E precisamos, antes de ir subir aos céus, como Enoque, realmente sem a morte, nós precisamos nos preparar para encontrarmos com o Senhor. Então temos certeza que nós estamos nos encontrando nesse tempo. Então o que nós precisamos fazer para nos encontrarmos com o Senhor? Nós precisamos receber o testemunho de ter agradado a Deus, como Abraão, como Enoque, de igual maneira. Então isso não é algo especial, isso é algo normal. Porque se nós não fizermos isso, isso que é anormal. Como de 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Realmente nós precisamos agradar ao Senhor que está olhando em nossos corações. Então o Senhor que observa todo o nosso coração. Então se estamos vivendo para agradar ao Senhor, se estamos vivendo para agradar aos homens,
Então o Senhor, Ele está vendo tudo. Então, depois de agradar ao Senhor, você precisa agradar aos seus pais, precisa agradar aos filhos, agradar a esposa, o marido. Precisa ser feito dessa maneira. Então, mas se nós deixarmos o Senhor lá para trás, a ordem está errada. 마음을 감찰하시고 Então, nós precisamos agradar ao Senhor que olha os nossos corações. 내가 사람에게 기쁨을 구하여 Como em Gálatas capítulo 4, nós iremos agradar aos homens ou agradar a Deus. Então, se eu estivesse buscando agradar aos homens, eu não seria servo de Deus. O apóstolo Paulo, 오로지 ele somente tentou agradar ao Senhor, até a morte. Então, qual é a coisa que mais agrada ao Senhor Deus? Vocês sabem muito bem. Como em João capítulo 5. Realmente, quando um pecador ele se arrepende e retorna para o Senhor, então é melhor do que 99 justos que já receberam a salvação que não tem o que se arrepender. 의인 99 인하여 기뻐하는 것보다 Então, o Senhor ele se agrada bem mais um pecador ele receber a salvação do que 99 justos que não tem para se arrepender. As pessoas que receberam a salvação todos os dias, eles se reúnem, eles se agradam. É muito bom eles festejarem por conta da salvação. Mas é necessário todos os dias ter espíritos que recebam a salvação. Então, se não existe espíritos que estão recebendo a salvação, é um grande problema. Então, o que mais me abafa é que a igreja já iniciou vários anos, mas ainda o número é bem pequenininho. Então todos os dias as pessoas vêm, se reúnem, estão louvando diante do Senhor Deus, mas o Senhor ele se agrada disso? Então qual seja a maneira, precisa 죄인들이 하나님께 돌아오고 pregar o Evangelho para que os pecadores possam retornar para diante do Senhor. 그래서 사도행전 20장 20절 É por isso que em Atos capítulo 20, realmente se nós estamos fazendo esse trabalho do Senhor de testificar diante do Senhor, nós não podemos considerar nossas vidas nem um pouco por precioso. Porque nós estamos fazendo o trabalho de salvar os espíritos. Quer dizer que a nossa vida, realmente, mesmo que seja 100, eu posso morrer à vontade pelo Senhor. Então realmente não é só por palavras, ele viveu dessa maneira. Não, nós não temos como nos tornar nem Paulo, nem Pedro, mas nós temos a mesma fé, nós temos a mesma esperança. Mas por que nós não conseguimos? Por que nós não temos esse coração? Então, nós também precisamos viver dessa maneira. Como em Lucas capítulo 16. Realmente ele já disse para nós fazermos amigos realmente que sejam fora dos bens, porque quando realmente todas as coisas deste mundo acabarem, o amigo que nós tivemos, realmente ele irá nos receber para a eternidade. Então nós precisamos fazer amigos para a eternidade, para ir para o céu. Então se nós desejamos que outro espírito receba a salvação, nós precisamos orar, nós precisamos dar o nosso tempo, a nossa alegria, os nossos bens, tudo para o Evangelho. 투자해야 될 거 아니냐 그 말이에요. O meu tempo, a minha alegria, a minha liberdade, os meus bens. Se eu não desejo sacrificar pelo Evangelho, como é que eu posso desejar que outro espírito possa receber a salvação? 주님이 주고 Então, o Senhor, Ele tem morrido, toda a graça que Ele tem permitido para nós, realmente é pelo sacrifício dos santos. Vocês precisam saber que é assim que o Evangelho é pregado. 사도들과 Há muitos apóstolos, muitos servos do Senhor, enquanto o Evangelho era pregado para nós, realmente quantas pessoas morreram por nós? Vocês sabem o número? Então, você ser individualista, você não quiser sacrificar, se olhar para essas pessoas, não acontece nenhum trabalho diante do Senhor. Então, se realmente pode passar 100 anos que essa pessoa continua do mesmo jeito. Então, realmente é preciso quebrar a casca, precisa essa semente ser plantada. 희생의
Então pode realmente só por palavras se não existe o verdadeiro sacrifício? Então agora o tempo que nós temos para evangelizar não é muito. Então será que nós não conseguimos fazer isso realmente fortemente? Então com certeza o Senhor Deus iria trabalhar fortemente por nós. Mas muitas pessoas que estão duras não conseguem fazer nenhum trabalho diante do Senhor Deus. E assim, os cristãos, já que eles amam ao Senhor, então qual seja a dificuldade, eles podem vencer diante do Senhor. Vocês sabem disso, não é? É por isso que se nós olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, é fácil de decorar, não é? Qual é o versículo? Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para com o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são aqueles que amam ao Senhor? São aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, as pessoas que receberam a salvação. Que em todas as coisas eles contribuem. Tem momentos que nós estamos na dificuldade, tem momentos que nós estamos na tribulação, tem momentos que nós temos a perseguição. Então acontecem diversas coisas, mas o Senhor ele manifesta a sua santa vontade no meio dessa situação. Então se olharmos José, ele recebeu muito amor realmente do pai, mas ele foi perseguido pelos irmãos. Ele foi ajudar os irmãos, mas os irmãos queriam matá-lo e o venderam como escravo para o Egito. Então José ele foi levado realmente como escravo. Então com certeza ele também deve ter chorado bastante. Ele também depois foi incriminado na casa do Potifar e foi levado para a prisão. Então José não sabia muito bem. Então o Senhor ele deve ter dito, não chore, aguarde um pouco. Então se olharmos naqueles salmos, então o Senhor ele treinou a José. O Senhor realmente o conduziu para ser o governador do Egito. Então não foi somente José, mas todas as pessoas do Novo Testamento, Antigo Testamento. O Senhor ele treina todas as pessoas para fazerem um maior trabalho diante do Senhor Deus. Mas o Senhor permite a tribulação, o sofrimento, para poderem fazer a santa vontade diante do Senhor Deus. O povo de Israel, eles estarem no meio do deserto, com as nuvens protegendo, de noite ter a coluna de fogo os aquecendo. Então o Senhor cuida, o Senhor os conduz continuamente, mas quando eles passam um pouquinho de dificuldade, eles reclamavam, eles murmuravam, dizendo que queriam voltar para o Egito, queriam matar a Moisés. Então, mas por que isso acontece? Então o Senhor realmente os levou durante 40 anos no deserto. Então, 40 anos no Egito. 40 anos, 400 anos no Egito. 40 anos no deserto. Quer dizer que se nós olharmos todas as coisas neste mundo, realmente até que todas as coisas internas, carnais, morram, o Senhor vai continuar nos conduzindo. O Senhor ele faz todas as coisas para nos levar ao seu reino. É por isso que em Romanos capítulo 8 e em diante nós podemos ver. Realmente quem nos separará do amor de Deus? É a morte, é o perigo, a fome, a nudez, a espada. Realmente não existe ninguém que possa nos separar do amor do Senhor. É a tribulação, é a nudez, é a fome, é o perigo, é a espada. Então quem é que pode nos separar do amor de Deus? Então realmente ninguém pode nos separar do amor de Deus. Realmente nós, cada momento, crescemos nesse amor do Senhor. Então, através desse grande amor que o Senhor ele nos amou, o Senhor ele está junto conosco. E através deste amor do Senhor, o Senhor ele faz com que nós possamos vencer todas as coisas. É por isso que nós amamos ao Senhor. Então nós podemos vencer todas as coisas. Então já que amamos ao Senhor, o restante das nossas vidas nós precisamos viver uma vivência para agradar ao Senhor. Uma vivência de retribuir a graça do Senhor. Já que nós amamos ao Senhor, já que nós recebemos essa graça do Senhor, nós precisamos viver para retribuir diante do Senhor.
Então hoje tem várias outras coisas que eu preciso pregar. Então, mas eu estou, a cada momento, se possível, diminuir o tempo. Porque quando vai ouvindo online, então se você faz muito prolongado, tem muitas pessoas que podem se sentir um pouco entediadas. Então é por isso que realmente eu estou continuando. Eu queria terminar sobre a vivência de retribuição da graça de Deus, porque tem muitas outras palavras que eu quero pregar. Mas hoje eu irei pregar somente até aqui. E depois irei pregar continuamente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos conduziu através da sua grande graça. Senhor, através do seu grande amor, através da sua grande graça, como é que nós poderemos retribuir tudo isso que temos recebido? Que somente o restante das nossas vidas nós possamos viver diante do Senhor, porque fomos comprados com bom preço. Então agora nós já não somos nossos, nós somos do Senhor. Vivendo, nós vivemos para o Senhor. Morrendo, nós morremos para o Senhor. Que nós possamos toda a nossa vivência entregar somente para a glória do Senhor Deus. Que dentro dos nossos corações, todos os desejos em relação ao mundo possam ser cessados. Que todas as vontades da carne realmente possam ser derrubadas. Realmente que nós possamos ter o coração de amar ao diante do Senhor. Que o restante do nosso tempo nós possamos viver para a sua glória. Que o Senhor possa conduzir em todas as nossas vidas. Que o Senhor possa realmente nos conduzir cada momento mais. Senhor, que nesse último tempo, toda essa santa vontade que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos realmente viver para a sua santa vontade. Que nós possamos obedecer diante do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir dessa maneira. Que o Senhor possa estar no meio de nós, atuando. Que nós possamos fazer toda a sua santa vontade. Nossos irmãos e irmãs que estão em nossas famílias, todos os lugares que eles estiverem, que o Senhor possa abençoá-los. Que possam viver uma vida somente para exaltarem ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar dessa maneira. Que rapidamente essa pandemia do Covid-19 possa acabar rapidamente. Para que nós possamos pregar o Evangelho livremente, para que possamos fazer a sua santa vontade. Que o Senhor nos permita mais essa oportunidade. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘.